Amados irmãos e irmãs, hoje vamos conversar a respeito da Santíssima Trindade, procurando despertar o interesse nesse tema e mostrar um pouco da história e evolução do que é o pensamento universal e como ele tem como base os ternários, essas tríades que vão explicar o próprio pensamento humano. O objetivo é trazer informações iniciais sobre os ternários e a Trindade cristã nas principais filosofias e religiões mais conhecidas, compondo uma tese, uma visão espírita e espiritualista para os nossos irmãos da nossa casa. Toda a documentação sobre a palestra foi tirada da internet e de materiais livres de uso não comercial nem acadêmico. A responsabilidade sobre os comentários são apenas minhas. A responsabilidade é nossa, o texto base é livre. Para quem se interesse, há inúmeros documentos de diferentes origens que tratam amplamente do assunto, e a pesquisa sobre isso nos dias de hoje é muito facilitada. Utilizamos os livros de Kardec, Ramatiz, além de textos da Teosofia, da Helena Blavatsky. Tivemos a grande colaboração de um irmão nosso do MARP Reiki, o querido Aridelson, que poderia compartilhar a apresentação em vídeo, mas preferiu manter-se na sua humildade e grandeza de conhecimentos apenas como colaborador. Vamos falar sobre o que é o ternário nas filosofias e religiões, a Trindade cristã tradicional e um olhar do Espiritismo sobre a Trindade, procurando no final uma conciliação de todos esses olhares para o nosso entendimento. O início da Trindade no conhecimento humano, os ternários que nos são conhecidos pelo entendimento e percepção ao longo da história das civilizações, especialmente pelas religiões e linhagens espiritualistas que contribuíram para o surgimento das primeiras expressões do conhecimento humano. Essas filosofias e base de conhecimento deram origem ao que somos hoje. O que é um ternário? Um termo pouco comum. São elementos vivos que compõem ou aparecem em várias linhagens conhecidas, várias filosofias e culturas. Vamos ver algumas dessas denominações que deixarão mais claro para todos nós o que significa o ternário. Na filosofia, é claro e é demonstrado que o pensamento humano é orientado por tríades de palavras ao longo da história e nas suas instituições. Nas ideias, temos, por exemplo, o tempo, presente, passado e futuro. O movimento do Sol, nascer, zênite e ocaso. A própria vida, nascimento, existência e morte, mocidade, madureza e velhice. A família, pai, mãe e filho. A construção do ser tradicional nosso, espírito, alma, corpo. Na era contemporânea, liberdade, igualdade, fraternidade. Na ação humana, pensamento, vontade e ação. Nas tradições iniciáticas, sabedoria, força e beleza. Luz, vida e amor. Sempre três. Interessante. No processo dialético também temos um belo exemplo de ternário quando afirmamos a tese, uma situação inicialmente dada, a antítese, a sua oposição, e do conflito entre uma e outra nasce a síntese, a situação nova, que por sua vez, transformada em tese, gerará a continuidade em nova antítese, nova síntese, sendo, portanto, a própria evolução do conhecimento humano se processando dessa maneira. Em algumas tradições e filosofias religiosas, e temos também o ternário, e isso nos ajudará a ampliar a nossa sensação de entendimento a respeito do que são esses ternários.
Em algumas tradições temos, por exemplo, no Hermetismo, Arqueu, Azote e Ilo. A Cabala tem o Keter, Chokma e Binah. No Trimurti indiano, Brahma, Vishnu e Shiva, ou Sat, Chit e Ananda. A tradição indiana traz também Tamas, a inércia, Rajas, o movimento, e Sattva, a harmonia. No budismo temos Buda, o iluminado, Dharma, a lei, e Sangha, assembleia de fiéis. A tradição egípcia mostra então Osíris, Ísis e Horus, e também Amon, Mut e Khons. Do sol no Egito temos Horus ao nascer, Ra, o zênite, e Osíris, o ocaso. Na tradição caldeia, Ulomus, que é a luz, Olosurus, fogo, e Elium, a chama. No zoroastrismo, Ahura Mazda, Ahriman e Hormuz. Palavras um tanto difíceis, mas nos aproximando mais do nosso conhecimento atual, na teosofia, a manifestação trina da consciência é a trindade humana denominada Atma, Buddhi, Manas, vontade, amor, inteligência. Atma é a vontade divina, a volição. Buddhi é o divino amor e compreensão, a percepção. Manas é a mente divina, ou pensamento da nossa ciência psicológica. Assim, por meio de Atma, nos aproximamos do aspecto de Deus Pai. Por meio de Buddhi, nos aproximamos do aspecto de Deus Filho, ou amor. E por meio de Manas, de Deus Espírito Santo, o Criador. A trindade humana, então, Atma, o Espírito, Buddhi, amor, e Manas, inteligência. Temos também, na teosofia, o mental concreto, o corpo astral, o corpo físico e o ego, personalidade. Todo esse conjunto de informações vão trazer as qualidades fundamentais em que se desdobra o Deus Uno, a vida divina, a energia universal, apenas representada em formas diferentes de designá-las. Vontade ou poder, amor, sabedoria e atividade criadora inteligente. Na teosofia, estas três qualidades fundamentais da vida divina são habitualmente nomeadas por primeiro Logos, segundo Logos e terceiro Logos, ou aspectos divinos. Agora chegamos a um senso comparando ou nos aproximando entre a teosofia e o cristianismo, os Logos e a Santíssima Trindade. É de senso comum que a criação se origina da unidade, a singularidade, um ponto que continha tudo o que nós podemos entender. E é uma criação feita em três momentos, três fases distintas. Para cada uma dessas fases, a teosofia identifica ou chama de Logos. Dessa maneira, surge o que nós entendemos no cristianismo como Santíssima Trindade, por esse conhecimento anterior da própria humanidade. O primeiro Logos é o momento da criação. É a matéria virgem que contém absolutamente tudo. É o Supremo Deus, a fonte de onde proviemos, a parte mais superior do nosso ser. É a substância primordial. É, enfim, o Espírito. O cristianismo chama esta nossa substância primordial de Pai. No segundo Logos, o segundo momento da criação, são então criadas as consciências divinas, a que chamamos na teosofia de mônadas, que somos cada um de nós. As mônadas são o nosso espírito divino, nossa consciência crística. O cristianismo denomina esta parte do nosso ser
como o segundo logos de Filho. Outras correntes o chamam de Espírito Divino, Alma, Vakemitama, Atma, Consciência Crística, Messias e outros. No momento do terceiro logos, o Espírito Santo, todo o universo formal manifestado é então criado. Deus em seu terceiro aspecto, o universo formal. Na teosofia, o segundo logos corresponde ao amor, sabedoria, e se expressa como os aspectos de vida e de forma. A segunda pessoa da Trindade toma forma não apenas com a matéria virgem e improdutiva, mas com a matéria já animada pela vida da terceira pessoa, do Espírito Santo. Ambas, vida e matéria, cobrem a existência do segundo logos como uma vestimenta, sendo análoga à afirmação de que a segunda pessoa encarna do Espírito Santo e da Virgem Maria. Esse é o significado dessa passagem do credo cristão. O segundo logos, o amor universal, o Cristo cósmico, encarna pela relação do momento das fases que se ajustam e vivificam a vida, a relação entre o Espírito Santo e a Virgem Maria. Também as religiões de matriz africana atuam com a força do Espírito Santo, o terceiro logos. A forma, a matéria, o externo. Vemos predominar nelas a magia. Trazem-nos amuletos, oferendas, ervas, recursos que a natureza coloca a nosso dispor para nos auxiliar. São os orixás, as suas ontologias, com explicações do universo bastante aderentes dentro da sua cosmogonia, tanto a Yorubá e a própria origem e a tradição do Candomblé nos mostram similaridades quando buscamos conhecê-las e retirar aquela parte que o entendimento inicial nos deixa um pouco fora de conhecimento e fora do entendimento. A Trindade também sempre foi um estudo muito forte na gnose antiga. Amenizando essa atração e essa busca de conhecimento, talvez para evitar interpretações errôneas sobre a figura de Jesus, a Igreja recém-nascida cria o dogma da Santíssima Trindade. Por ser dogma, não podia ser estudado nem questionado sob pena de heresia. Por vários séculos, então, esse assunto ficou deixado de lado, ficou abandonado. Uma outra vertente importante de entendimento, que cobre uma parte da humanidade que não é cristã, é o hinduísmo. Também lá, a religião mais antiga do mundo, traz a mesma trindade. A trindade hindu, Trimurti, formada por Brahma, Vishnu, Shiva. Vishnu é o Deus que se reencarna como Krishna para sofrer pelos pecados dos homens, semelhante com a figura do nosso querido e amado Jesus Cristo. O segundo logos, Horus, o Filho no cristianismo, Vishnu e Krishna. Jesus é perseguido por Herodes, o rei da Judéia, que foge para o Egito, guiado por um anjo, assegurando-se depois, para que Herodes não tema a vinda de Jesus, ele manda matar 40.000 inocentes. Krishna também é perseguido por Kansa, tirano de Mathura, porém escapa de maneira milagrosa e, para assegurar que ele seja morto, o rei manda matar milhares de meninos, perfeitamente associado. A mãe de Jesus era Maria, casou-se e continua virgem. A mãe de Krishna era Devaki, uma virgem imaculada. Jesus opera milagres, retira demônios do corpo, lava os pés dos seus discípulos, morre, desce ao inferno e sobe ao céu depois de salvar os mortos. Krishna faz outro tanto, com a diferença de que lavou os pés dos Brahmanes e subiu ao paraíso Vaikunta, o paraíso de Vishnu.
Um e outro divulgam os segredos do santuário e morrem. Cristo numa cruz, uma árvore, e Krishna numa árvore, com o corpo atravessado por uma flecha. Jesus e Krishna, texto extraído do Glossário Teosófico de Helena Blavatsky. Interessante as similaridades, mas o hinduísmo tem riquezas que nos mostram uma abertura de mente muito interessante. Shakti, por exemplo, é feminino de Brahma, também é considerada suprema divindade. Existem vertentes no hinduísmo chamado Shaktismo que acreditam que a deusa Shakti é também o ser supremo, assim como o Brahma. É a força cósmica primordial, o aspecto energético das divindades hindus, a grande mãe divina. E ela se manifesta através de uma outra trindade chamada Tridevi, onde nós temos Sarasvati, Parvati, Lakshmi. A trindade cristã tradicional, o catolicismo. Aí falamos mais daquilo que é próximo de nós. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé da vida cristã. Deus se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo. Foi nosso Senhor Jesus Cristo quem nos revelou este mistério. Ele falou do Pai, do Espírito Santo e dele mesmo como Deus. Então, pela Igreja não é uma verdade inventada, mas revelada por Jesus. E diz a Igreja que não a podemos compreender, porque o mistério de Deus não cabe em nossa cabeça. Santo Agostinho dizia: o Espírito Santo procede do Pai enquanto fonte primeira, e pela doação eterna deste último ao Filho, do Pai e do Filho em comunhão. Só existe um Deus, mas nele há três pessoas divinas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Não pode haver mais que um Deus, pois este é absoluto. Se houvesse dois deuses, um deles seria menor que o outro, e Deus não pode ser menor que o outro, pois não seria Deus. Não professamos três deuses, os católicos, mas um só Deus em três pessoas, a Trindade consubstancial, conforme o segundo concílio de Constantinopla. O Pai é aquilo que é, o Filho é aquilo que é o Pai. O Espírito Santo é aquilo que são o Pai e o Filho, isto é, um só Deus por natureza. 11º Concílio de Toledo, em 675. Cada uma das três pessoas é esta realidade, isto é, a substância, a essência ou a natureza divina. Concílio de Latrão, em 1215. A profissão de fé do Papa Damaso diz: Deus é único, mas não solitário. Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes apenas, mas designam realmente seres distintos ou partes manifestadas daquele Deus. Aquele que é Pai não é o Filho, e aquele que é o Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou o Filho. Distintos entre si por suas relações de origem. É o Pai que gera, o Filho que é gerado, o Espírito Santo que procede do Pai. Entendamos que esses conceitos eram disputados para o entendimento dos doutores da Igreja, não apenas para a população que era, na sua grande totalidade, a sua grandíssima maioria, completamente ignorante e sem condição de entendimento dessas verdades. Era então um grupo muito pequeno e privilegiado a se movimentar, a estudar, a ter acesso às leituras e procurar o conhecimento. Hoje em dia nós temos uma abertura maior, um entendimento maior sobre as origens do universo. E vamos fazer um olhar sobre a Trindade a partir dessa visão, baseada um pouco nos livros de Kardec, Ramatiz e outros que identificamos. A primeira pergunta de Kardec é: o que é Deus?
E aí, ele vai na sequência ao entendimento, buscando compreender os elementos do universo pela orientação e resposta dos espíritos que estão trazendo a doutrina. Na pergunta 27, ele pergunta: há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E a resposta dos espíritos é: sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria, a Trindade, constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Isso é do Livro dos Espíritos. E ainda dos elementos gerais do universo, também por Kardec. Ele pergunta: pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? E os espíritos, com a simplicidade que sempre trouxeram nas suas explanações, orientam: as palavras pouco nos importam. Compete-vos formular a linguagem de maneira a vos entenderdes. Um fato patente domina as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e conexão destas duas coisas nos são desconhecidas. E aí prestem atenção. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, a emanação da divindade, ignoramos. Elas se nos mostram como sendo distintas, daí o consideramos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. E vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema chamamos Deus. O dogma da divindade de Jesus se baseou na igualdade absoluta entre a sua pessoa e Deus, pois que Ele próprio é Deus, e este é um artigo de fé. Mas, dentro da análise do Espiritismo, indo pela razão, vemos que Jesus repetiu tantas vezes: aquele que me enviou, comprovando uma dualidade de pessoas e excluindo a igualdade absoluta entre elas, porquanto aquele que é enviado necessariamente está subordinado ao que o envia. Mas vamos ver a exposição de Ramati sobre essa questão da Trindade. Pergunta o nosso querido autor da psicografia: por que a teologia afirma que Deus é a união de três pessoas numa só entidade divina, conhecidas por Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade? É também isso um aspecto trifásico de Deus? E a exposição de Ramatiz diz o seguinte: o dogma da Santíssima Trindade, adotado e cultuado pelos católicos, equivale ao dogma da Trinamurti, admitido e proclamado pelos hindus e outros povos asiáticos. Nessa tentativa de expor de modo compreensível os três principais aspectos da manifestação divina. Sem dúvida, algumas religiões exageram, materializando em demasia o que é apenas simbólico. Embora o culto desses aspectos trifásicos de Deus não lhe modifique a suprema lei ou princípio único, a sua identidade. Sob o invólucro místico e religioso das principais religiões de todos os povos, se proclamam os três aspectos de Deus, porém derivados e não divididos da mesma unidade. Deus é único e não se deve confundir os três aspectos conceituados pelo homem como sendo outras entidades criativas e governantes do cosmos. O próprio homem, embora seja um único ser, pode se manifestar ao mesmo tempo também sob aspectos trifásicos, na maneira diferente de pensar, sentir e agir.
e, no entanto, ele não sofre qualquer alteração na sua individualidade definitiva. Os próprios espíritas conhecem a versão moderna desse aspecto tríplice da divindade, entendendo o próprio espiritismo como filosofia, espírito da doutrina, religião, o energismo divino que religa a criatura ao Criador, e ciência, na busca dos fenômenos e comprovação das leis do universo. Pedagogia espiritual, para facilitar a melhor compreensão de Deus, sempre conceituou o universo sob o aspecto trifásico, a fim de que os atributos divinos pudessem ser graduados, ao menos esclarecendo a noção de espírito, energia e matéria. São aspectos que não influem nem modificam intimamente a realidade monista, divina e indissolúvel que é Deus. São apenas apreciações ou equações delimitadas pela mente humana sobre as fases de um mesmo fenômeno. A concepção trifásica não importa nem modifica Deus, é apenas um recurso, uma fórmula mental humana de apreciar as manifestações divinas na ação de criar e desfazer o universo físico. A própria unidade divina é considerada sobre esses aspectos: o espírito estático ou de equilíbrio, o aspecto energia, dinâmico e relativo ao movimento, e o aspecto matéria, morfológico, que mostra o universo nas partes constitutivas das formas e, simultaneamente, a representação da lei no mundo exterior. E agora chegamos ao entendimento de o porquê de tanta importância nesses aspectos trifásicos e o entendimento, conforme Ramatiz explana tão bem, da Trindade. Nos primórdios da humanidade, houveram iniciativas de explicar as origens do universo e da vida, repercutindo então esses entendimentos em imagens e falas entre vários povos e culturas, como vimos aqui algumas delas. Cada povo com suas identidades, mas sempre a mesma premissa: 3 elementos primordiais gerando tudo o que existe. Não importa se os nomes que são dados a elas são diferentes. O entendimento geral era o maravilhoso, longe da vida de nós outros, pequeninos, povo comum, e uma prática egóica e poderosa dos poucos conhecedores da essência do conhecimento. Até que veio Jesus. Ele trouxe o Pai, manifestou-se como Filho na matéria e deu a conhecer o Espírito agindo no mundo até a revelação da verdade. Jesus aproximou o entendimento de Deus e sua manifestação, incluindo a Ele mesmo como Filho, de todos nós pequeninos e desconhecedores das grandes informações e bases de conhecimento humano. Nós todos, sem precisarmos de grandes representantes intermediários entre Deus e nós, recebemos a mensagem do amado Mestre e entendemos a sua Trindade operando em nós com a graça divina. Querendo aproveitar esse conceito todo que vimos até agora, vamos aprofundar o entendimento de por que o nosso Mestre nos disse ser Ele o caminho, a verdade e a vida. Esse ensinamento pode nos traduzir o que é a Trindade. O caminho é Deus, Pai, o princípio de tudo. A verdade é o Filho, surge para conhecermos o Pai, o caminho. A vida é o Espírito Santo, terceira manifestação, que dá a conhecer a verdade e trilharmos o caminho para a felicidade do retorno ao seio do Pai, voltarmos a Deus, a nossa grande meta de iluminação e felicidade. Esperamos ter atendido em parte aos objetivos dessa conversa,
sabendo que é apenas um início de busca, mas em Jesus estão as respostas, as explicações, o amparo para todas essas nossas dúvidas e questionamento. Vamos buscar sim o conhecimento e viveremos cada vez mais intensamente no amor do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus.